Eu enterrei o segredo dela no jardim onde ela plantava rosas, e assisti enquanto as pétalas murchavam como a sua alma. A vingança não é um grito, é o silêncio que ecoa depois de um sussurro venenoso, e eu sussurrei até que ela implorasse por misericórdia. Matei a confiança dela com as minhas próprias mãos, mas o pior foi que ela me implorou para parar, e eu sorri, porque era tarde demais. O sol de Lisboa batia impiedoso no meu rosto quando o avião aterrou no Humberto Delgado, e eu senti um aperto no peito que não era só o jet lag de 6 anos em Nova York. Eu era o João, o rapaz que saíra de Alfama com uma mala velha e sonhos do Wall Street, deixando para trás a casa da avó, aquele pedaço de paraíso encravado nas colinas, com azulejos azuis desbotados e o cheiro eterno de pastéis de nata da padaria da esquina. Voltei porque ela morrera, a avó, a minha âncora, e o testamento me chamava de volta como um farol no nevoeiro do Tejo. Mas Lisboa não me recebeu com abraços, ela me cuspiu na cara com o calor úmido de julho, e o táxi que me levou para casa rangeu como se soubesse o que eu ia encontrar. A rua era a mesma, casas apertadas, varandas cheias de gerânios vermelhos, velhos a jogar dominós na calçada, gritando "opá" para os miúdos que corriam atrás de uma bola furada. Parei à porta, a chave fria na mão, e pensei no quanto tudo mudara sem mim. Abri devagar, o rangido da madeira velha quando como um lamento, e o ar lá dentro era abafado, carregado de poeira e algo mais, um cheiro estranho, como de perfume barato misturado com mofo. A sala estava vazia. Não vazia como abandono, vazia como pilhagem. Os móveis da avó, aquela cômoda de carvalho entalhada com motivos de sereias, o sofá de veludo verde onde eu me aninhava para ouvir fados nos giradiscos, tudo sumira. As paredes nuas, os quadros de santos arrancados, deixando buracos como feridas abertas. Meu coração acelerou, e eu subi as escadas aos tropeções, o suor escorrendo pelas costas. No quarto, o golpe final, a cama da avó, com o dossel de rendas que ela costurara à mão, fora arrastada para fora. No lugar dela, um colchão fino e um lençol amarrotado, como se alguém tivesse acampado ali. Papéis espalhados pelo chão, contas não pagas, um aviso de despejo que eu nunca vira. E então, ouvi vozes. Da cozinha, risos abafados, o tilintar de copos. Desci devagar, o sangue pulsando nas têmporas, e parei na soleira. Lá estava ela, a Dona Maria, a vizinha de sempre, magra como um espeto, com o cabelo tingido de loiro e aqueles brincos de argola que balançavam como sinos falsos. Sentada à mesa da avó, a mesa que eu sabia que era minha por herança, brindava com uma mulher que eu não reconhecia, alta, elegante, com um vestido de linho que gritava dinheiro de Cascais. À nossa nova vida, Ana, disse a Dona Maria, e elas riram, como hienas partilhando carcaça. Que porra é esta? A minha voz saiu rouca, um rosnado que nem eu reconheci. Elas viraram-se, os copos parados a meio caminho. A Dona Maria piscou, como se eu fosse um fantasma, e depois sorriu, aquele sorriso viscoso que ela usava para vender frutas podres no mercado. Oh João! Voltaste. Que bom, rapaz. Entra, entra. Estávamos só a celebrar. Celebra. A minha casa era um túmulo saqueado, e ela falava de celebração. A outra, a Ana, ergueu uma sobrancelha, o copo de vinho tinto ainda nos lábios. Quem é este, Maria? Um parente. A Dona Maria acenou com a mão, como se eu fosse um cão vadio. O neto da velha. Mas relaxa, ele sabe. Eu cuidei de tudo. A casa é minha agora, por acordo. Acordo. O testamento era claro, tudo para mim, o único sangue da família. Eu sentia o chão tremer debaixo dos pés, não de raiva ainda, era confusão, um vazio que engolia o ar. Onde estão as minhas coisas? A cômoda, os livros da avó. A Dona Maria trocou um olhar com a Ana, e riu baixinho. Ah, as bugigangas. Dei a Ana aqui. Ela precisava de mobília para a casa nova em Sintra. Um favor entre amigas, opá. A tua avó teria aprovado, ela e eu éramos como irmãs. Irmãs. A avó mal suportava a Dona Maria, com as suas intrigas de bairro, os boatos que espalhava como veneno no poço. Eu avancei, as mãos cerradas, mas a Ana pôs-se de pé, o perfume dela, jasmim caro, invadindo o espaço. Calma, homem. A Maria explicou tudo no cartório. Assinaste os papéis por procuração, não assinaste? Procuração. Eu nunca assinara nada. 6 anos fora, e elas tinham forjado o meu regresso em tinta seca. O mundo rodou, e eu saí cambaleando para a rua, o sol agora um inimigo que cegava. Sentei-me nos degraus da igreja ao lado, o sino tocando as horas como um réquiem. A avó sussurrava na minha cabeça, João, a família é terra, e terra não se rouba. Mas roubaram. E ali, no calor pegajoso de Alfama, uma semente brotou no meu peito, não raiva cega, mas algo mais afiado, um cálculo frio.
Eu ia descobrir como, e depois, ia fazer com que doesse. Não com socos ou facas, com o que dói mais em Portugal, a vergonha que corrói como sal na ferida aberta. Os dias seguintes foram um nevoeiro de burocracia. Fui ao cartório no Chiado, as ruas cheias de turistas com máquinas fotográficas, alheios ao meu inferno particular. O notário, um homem de bigode grisalho e olhos de peixe morto, folheou papéis amarelados. Sim, Sr. Oliveira, a procuração está em ordem. Assinatura sua, datada de 2023. Mostrei-lhe o passaporte, as marcas de carimbo de aeroportos americanos. Eu estava em Nova York. Isso é falso. Ele encolheu os ombros, como se falsificações fossem o pão de cada dia em Lisboa. Pois, mas está legalizado. A Dona Maria apresentou testemunhas. Testemunhas? O marido dela, o Zé, bêbado crónico, e provavelmente a manicure do salão da esquina. Saí dali com uma cópia do testamento adulterado, o papel queimando na mão como uma maldição. Voltei à casa, à minha casa roubada, e confrontei-a de novo. A Dona Maria estava no quintal, a regar as suas rosas com uma mangueira velha, o jato d'água dançando no ar como confetes falsos. Maria, isso é roubo. Vou à polícia. Ela desligou a mangueira, limpou as mãos no avental florido, e aproximou-se da cerca baixa que separava os nossos mundos. Roubo. Ó João, não dramatizes como nos fados. A tua avó devia-me dinheiro, anos de cuidados, de limpezas, de vigiar a casa enquanto tu andavas por aí a fingir que eras importante. Eu só tomei o que era justo. Justo. A avó pagava-lhe em sopa de peixe e conversas à noite, não em herança. Mas os olhos dela, aqueles olhos de rato astuto, diziam mais, ganância, pura e simples. E a Ana? Ela é a minha melhor amiga, de Évora. Merece uma casa decente depois do divórcio. Tu, com o teu salário americano, podes comprar outra. Podia. Os meus salários americanos eram dívidas e noites em claro, o sonho do Wall Street reduzido a um cubículo e um chefe que gritava faster, João. Mas não disse isso. Em vez disso, sorri, o primeiro sorriso da vingança, fino como uma lâmina. Talvez tenhas razão, Maria. Família é o que se constrói. Ela relaxou, achando que me dobrara. Errei. Aquela noite, no quarto alugado num hostel fedorento no Bairro Alto, comecei a cavar. Liguei para um advogado amigo de infância, o Miguel, agora em Coimbra mas com contactos em Lisboa. João, isso cheira a fraude. Mas prova-o, testemunhas, documentos, e ser discreto. Essa gente de bairro mordem. Discreto seria. Eu ia desenterrar o passado dela como se desenterra um corpo no Tejo. As noites em Lisboa são traiçoeiras, fado e quando das tascas, o cheiro de sardinhas assadas misturado com maresia, e eu, sentado num banco de jardim, a fumar um cigarro atrás do outro, revivendo memórias. A Dona Maria mudara-se para o lado há 20 anos, viúva recente, com o Zé a reboque, um homem que bebia mais do que trabalhava, consertando carros na garagem improvisada. Eles viviam de expedientes, ela vendia fruta no mercado da Ribeira, ele mexia em motores velhos. Mas a avó contava histórias, sussurradas, como segredos de confissão. A Maria, João, tem mãos leves para o que não é dela. Cuidado. Uma vez, roubara joias da patroa em Faro, antes de se mudarem para Lisboa. Fugira com uma pulseira de ouro, culpando a empregada filipina. A avó perdoara, porque em Portugal se perdoa aos vizinhos, mas eu não era a avó. Comecei pequeno, conversei com a senhora Rosa, a padeira, que me deu café forte e mexericos quentes. A Maria. Sempre a mesma. Quando a tua avó adoeceu, ela entrava e saía como se fosse dona. Mudou os móveis, disse que era para arejar. E a Ana? Veio de Évora com malas cheias de tristezas, divórcio feio, marido endividado. A Maria deu-lhe metade da tua loiça, ó rapaz. Favor de amiga, disse. Favor. A palavra queimava. Naquela noite, sonhei com a avó, ela, de negro, a abanar o leque, vinha à terra, João. Mas com a cabeça, não com o coração. Acordei suado, o sol nascendo sobre os telhados de Alfama, e soube, a vingança seria uma teia, tecida devagar, fio a fio. Primeiro, reconquista a casa. Depois, quebra o espírito dela. E a Ana? Ela seria o anzol que puxaria tudo para o abismo. O Miguel chegou a Lisboa de comboio, com o fato cinzento amarrotado e um ar de quem luta contra o mundo com papelada em vez de espadas. Encontrámo-nos no Café à Brasileira, no Chiado, onde o cheiro de bica forte se misturava com o burburinho de intelectuais e turistas. Ele pousou a maleta na mesa de mármore, abriu-a como um cirurgião, e espalhou documentos, o testamento original,
cópias da procuração falsa, registros do cartório. Olha aqui, João. A assinatura é boa, caligrafia treinada, provavelmente o Zé, que tem mão firme apesar da bebedeira. Mas o carimbo do notário? Falso como €1 de chocolate. Vamos contestar no tribunal. Mas leva tempo, meses, talvez um ano. E enquanto isso, ela vive lá, como rainha. Rainha. A imagem ferveu no meu sangue. Voltei à Alfama à noite, o bairro adormecido sob as estrelas que piscavam como olhos cúmplices. Passei pela minha casa, e vi luzes acesas, sombras dançando atrás das cortinas novas que ela pendurara. Ouvi música, fado eletrónico, daqueles que tocam nas discotecas do Cais do Sodré, não o lamento puro da avó. Parei no jardim das rosas dela, o portão entreaberto convidando ao pecado. As flores estavam em botão, vermelhas como sangue fresco, e eu toquei uma pétala, sentindo a textura aveludada. Vou plantar aqui o teu fim, Maria, murmurei para o vento. Não era loucura, era clareza. Em Nova York, aprendera que o dinheiro move montanhas, mas em Portugal, é a reputação que as derruba. Comecei a mapear o terreno. A Ana era a chave, a amiga de Évora, agora instalada em Sintra com os meus bens. Liguei para um antigo colega de universidade, o Rui, que trabalhava em investigação privada no Porto, mas com ramificações em todo o país. João, velho. O que queres? Uma amante traidora. Ri, mas o riso era seco. Melhor, uma ladra de herança. Descobre tudo sobre uma Ana Mendes, de Évora, divórcio recente, mora em Sintra. Ele prometeu resultados em uma semana, e enquanto esperava, mergulhei no passado da Dona Maria. Fui à biblioteca municipal, no Terreiro do Paço, folheando jornais velhos em microfilme, o cheiro de papel mofado invocando fantasmas. Lá estava, 2005, Faro. Empregada acusada de furto de joias. Não era ela, a Filipina levara a culpa, mas o artigo mencionava vizinha portuguesa que testemunhou contra a acusada. Testemunhou falso, aposto. A avó tivera razão. Os dias arrastavam-se como o Tejo em maré baixa, e eu instalara-me no apartamento minúsculo no Moraria, paredes finas que deixavam passar os gemidos dos vizinhos e o choro de um bebê ao lado. Trabalhava remotamente para a firma americana, relatórios de mercado que eu odiava, mas a mente estava em outro lugar. Sonhava com a cômoda, dentro dela, o colar de pérolas da avó, herança da bisavó, que pescava ostras na costa alentejana. Dera a Ana. A ideia revirava o estômago. Uma tarde, cruzei-me com o Zé na rua. Ele saía da garagem, mãos sujas de óleo, o cheiro de cerveja Sagres no hálito. Ó João. A Maria disse que voltaste. Bebe uma. Recusei, mas puxei conversa. Como vão as coisas, Zé? A casa nova é fixe. Ele riu, um riso gorgolejante. Nova. É a da velha, pá. A Maria negociou bem. Mas olha, entre nós, ela anda nervosa. A Ana pressiona por mais, diz que o ex-marido a persegue. Nervosa. Bom sinal. Plantei a semente, cuidado, Zé. Em Évora, ouvi histórias de maridos vingativos. Se o tipo descobrir onde ela está. Ele empalideceu, os olhos vidrados. Que tipo? O cabrão que a deixou falida. Inclinei-me, voz baixa como confissão. Dizem que ele contratou gente. Para recuperar o que perdeu. Saí dali deixando-a coçar a barba, o veneno já a circular. Naquela noite, o Rui ligou, João, a Ana Mendes é um poço. Divórcio em 2024, marido, um banqueiro de Évora, apanhado em adultério com a secretária. Ela ganhou a casa em Sintra, mas deve avultado. E adivinha? Tem ligações a um esquema de lavagem em casinos do Algarve. Nada provado, mas cheira mal. Perfeito. A Ana não era vítima, era predadora, usando a amizade para sugar o que podia. Confrontei a Dona Maria de novo, desta vez no mercado da Ribeira, onde ela montava a banca de frutas, laranjas de Algarve, maduras e doces como mentiras. O sol batia nas bancas, o ar cheio de gritos de vendedores e o cheiro de peixe fresco. Maria, devolve o colar. É da família. Ela pesava uma meloa, os dedos ágeis, e ergueu os olhos sem culpa. Colar. Ah, as pérolas. A Ana adorou. Usa no pescoço como se fosse rainha. Ri, mas forcei o riso. Cuidado, Maria. A Ana tem inimigos. O ex dela, ouvi que anda à procura. Ela parou, a faca no ar. O quê? Ela disse que ele era um porco manso. Encolhi os ombros. Em Évora, porcos mansos mordem.
E se ele descobrir que ela tem herança de uma velha? O pânico dançou nos olhos dela, breve como um flash. Não metas o nariz, João. Vai-te embora. Mas eu não fui. Aquela noite, no Moraria, escrevi uma carta anônima para o Zé, papel simples, envelope do correio da esquina. O ex da Ana sabe de Sintra. Ele vem. Protege a Maria. Envia-a pelo correio, sem selo, para que parecesse urgente. No dia seguinte, vi o correio a entregá-la, o Zé abrindo-a com mãos trêmulas. A teia apertava. O Miguel avançava no tribunal, uma audiência marcada para setembro, mas eu não esperava. A vingança é como o vinho do Douro, melhora com o tempo, mas começa com a primeira gota. E a minha primeira gota seria amarga para ela, ia fazer com que duvidasse de tudo, começando pela amiga que ela tanto prezava. Os fins de semana em Lisboa são para os vivos, passeios no Lisboa Factory, cervejas no Time Out, mas eu vagueava como um espectro. Uma tarde, segui a Dona Maria até à pastelaria da avó. Ela entrava, comprava 2 pastéis, saía com o embrulho quente. Seguia-a de longe, pelas ruelas labirínticas de Alfama, até um banco no mirador de Santa Luzia, onde as azulejos brilhavam ao sol poente. Sentou-se sozinha, comeu um, guardou o outro. Saudade. Ou culpa? Aproximei-me, casual como um conhecido. Maria, lembras-te dos pastéis da avó? Ela dizia que curavam corações partidos. Ela engoliu em seco, o açúcar nos lábios. Sim, rapaz. Bons tempos. Pausei, olhando o Tejo dourado. Mas corações partidos sangram, não é? Como o teu, quando o Zé bebe demais. Ela endireitou-se, defensiva. O Zé é homem bom. Como a Ana é amiga boa. Até que não é. O silêncio caiu como uma cortina. O que queres dizer? Sorri, o segundo sorriso da teia. Nada. Só que em Évora, amigos levam mais do que pastéis. E voltam para cobrar. Levantei-me, deixando-a ali, o pastel intocado na mão. Naquela noite, o Rui enviou fotos, a Ana em Sintra, o colar no pescoço, brindando com um homem de fato escuro, o ex. Não, um advogado. Mas a semente estava plantada. A Dona Maria começava a coçar as feridas que eu abrira. E eu? Eu sentia o primeiro gosto da liberdade, não a casa ainda, mas o controlo. A vingança, em Portugal, é um fado lento, começa com um suspiro, acaba com um grito sufocado. Setembro trouxe o outono tímido a Lisboa, folhas amarelas nos plátanos do Rocio, o ar mais fresco carregado de castanhas assadas e promessas de chuva. A audiência no Tribunal de Lisboa era um circo burocrático, juízes de toga preta, advogados a tagarelar em latim jurídico, o cheiro de cera de chão misturado com suor ansioso. O Miguel apresentou as provas, perícia gráfica na assinatura, depoimentos da senhora Rosa e de um primo distante que jurava que eu nunca autorizara nada. A Dona Maria sentou-se do outro lado, o Zé ao lado como um cão fiel, mas os olhos dela dançavam nervosos, fixando-se no chão de azulejos como se procurasse saída. A Ana não veio, compromissos em Sintra, disse o advogado dela, um tipo oleoso de Belém. O juiz, um homem de barba branca como o mar da Nazaré, ouviu tudo com paciência de monge. Senhor Oliveira, a procuração parece irregular. Suspendo a transferência de propriedade até investigação adicional. Vitória parcial, a casa ficava em limbo, mas eu podia voltar. A Dona Maria saiu furiosa, empurrando o Zé pelo corredor. Aquela cobra da Rosa. Vou acabar com ela. Ouvia sibilando, e sorri para as minhas notas. O limbo era perfeito, tempo para tecer mais fios. Naquela noite, celebrei sozinho no bairro alto, uma garrafa de vinho verde no balcão de um bar escondido, o fado ao vivo lamentando traições antigas. Adeus, Maria, não chores por mim, cantava a fadista, e eu brindava ao copo vazio. Mas a vingança não para em vitórias pequenas. O Rui atualizava-me, a Ana estava metida num buraco. O ex-marido, o Carlos Mendes, não era porco manso, era tubarão, com ligações a bancos de Évora e um rancor que fervia desde o divórcio. Ele contratou um detetive, disse o Rui ao telefone, voz baixa como se as paredes ouvissem. Procura bens escondidos. Se souber do colar. Não precisei de acabar a frase. Escrevi outra carta anônima, desta vez para a Ana, enviada para Sintra via Correio Expresso. O Carlos sabe do colar da velha. Ele vem. Vendo-o antes que chegue. Assinatura, um amigo. Imaginei a abri-la, o perfume de jasmim misturado com pânico, as pérolas frias contra a pele. Dias depois, vi o efeito, a Dona Maria no mercado, a banca meio vazia, olhos inchados como se chorasse cebolas. Aproximei-me, fingindo compaixão. Problemas, Maria.
Pareces cansada. Ela pesava tomates, as mãos trêmulas. A Ana ligou histérica. Diz que o ex a persegue, que alguém lhe avisou de um colar amaldiçoado. Pede-me para o recuperar. Ri por dentro, o anzol fisgara. Colar. Qual colar? Ela cravou os olhos nos meus, procurando fraqueza. Não finjas, João. Eu sei que andas a remexer. Encolhi os ombros, inocente como um anjo de mármore na sé de Lisboa. Eu só quero a minha casa. Mas se a Ana te traiu, como eu, talvez seja hora de limpar a casa, literalmente. Ela engoliu o isco. Naquela semana, o Zé apareceu à minha porta no Moraria, o chapéu na mão, o cheiro de óleo e remorso. João, fala com a Maria. Ela anda louca, acusa-me de tudo. Diz que eu falsifiquei mal a assinatura. Sorri, convidando-o para entrar, servindo-lhe um copo de aguardente. Zé, entre amigos, por que o fizeste? Dinheiro. Ele baixou a cabeça, o copo tremendo. Ela disse que era temporário. Para pagar dívidas. O casino em Lisboa. Perdemos tudo no ano passado. Casino. O Rui mencionara esquemas. E a Ana? Ela sabia. O Zé acenou, lágrimas nos olhos. Ela trouxe a ideia. Uma procuração rápida, e dividimos. Mas agora, com o tribunal. João, ajuda-nos. Eu devolvo tudo. Ajuda? A palavra era veneno doce. Talvez, Zé. Mas primeiro, prova lealdade. Conta-me do colar, onde está? Ele hesitou, mas o álcool soltou a língua, na casa dela em Sintra, numa caixa de joias de veludo. Ela usa-o em festas. Perfeito. Naquela noite, planejei o próximo passo, não roubo, mas exposição. Contactei um jornalista amigo de Miguel, o Pedro, que escrevia para o público sobre crimes de colarinho branco. Pedro, uma história, fraude em herança, ligações a casinos, uma divorciada de Évora no meio. Interessa. Ele mordeu, manda detalhes anónimos. Sai na próxima edição. A teia apertava, e eu sentia o prazer, não sádico, mas catártico, como lavar uma ferida infectada. Em Portugal, a vergonha é o maior carrasco, vizinhos que cochicham, olhares de lado no mercado, a igreja onde se confessa mas não se perdoa. A Dona Maria sentia-o já, via na rua, a evitar olhares, as rosas no jardim murchando sem rega. Uma manhã, bati à porta dela, à minha porta, agora selada pelo tribunal. Ela abriu uma fresta, o rosto pálido como queijo fresco. O que queres agora? Entreguei-lhe uma cópia do artigo do Público, ainda quente da impressora, escândalo em Sintra, divorciada envolvida em herança fraudulenta. Os olhos dela arregalaram-se. Como? Amigos em sítios altos, Maria. A Ana está exposta. E tu, por associação. Ela fechou a porta na minha cara, mas ouvi o choro abafado. O Zé ligou depois. Ela quer devolver tudo, João. O colar, os móveis. Pede tréguas. Tréguas. Ri para o telemóvel. Diz-lhe que tréguas custam confissão. No tribunal, em público. Recusei-me a sentir pena, ela roubara não só madeira e tecido, mas memórias, o último elo com a avó. Aquela noite, no Miradouro, olhando as luzes de Lisboa pescarem como estrelas caídas, pensei na avó, a terra volta ao seu dono, João. Mas o preço é a alma. A minha alma. Endurecia, como o vinho que fermenta em barris de carvalho. A vingança era o meu fado agora, e o refrão aproximava-se, dor, devagar, até o grito. Outubro trouxe chuvas finas, o Tejo inchado e cinzento, espelhando o meu humor. O tribunal marcou uma mediação, eu, ela, advogados, numa sala abafada no Palácio da Justiça. A Dona Maria chegou maquiada como para um funeral, o Zé calado ao lado. João, por favor, sussurrou ela antes de começar. Eu errei. A avó era como mãe para mim. O Miguel interveio, fala nos factos, senhora. Ela confessou, meia confissão, dívidas, pressão da Ana, a procuração como empréstimo. O colar seria devolvido, os móveis recuperados. Mas eu parei o acordo. Não basta, Maria. Quero a verdade toda, o casino, a Ana, o passado em Faro. Os olhos dela flamejaram. Nunca. Saí dali com a casa ainda em limbo, mas o cheiro de medo no ar. A teia vibrava. O Pedro publicou mais, vizinha de Alfama no centro de fraude familiar. O bairro fervia, a senhora Rosa parou-me na rua, bem feito, João. Ela merecia.
A Dona Maria isolava-se, as frutas na banca murchando sem compradores. E a Ana? O Rui disse que ela vendera o colar no antiquário de Lisboa, por metade do valor, apavorada com o ex. O dinheiro. Dividido, mas o rastro levava a uma conta partilhada com a Maria. Liguei para o Zé, traz o extrato bancário. Prova, e eu paro. Ele trouxe, trêmulo, e ali estava, transferências, datas casadas com a procuração. O golpe final aproximava-se, não a casa, mas a queda total. Em Portugal, cair é público, e público dói mais que privado. O inverno de Lisboa é traiçoeiro, ventos frios do Atlântico que uivam pelas ruelas de Alfama, névoa que engola as luzes de Natal prematuras nas varandas. Eu mudara-me de volta para a casa, provisoriamente, graças ao tribunal, dormindo no chão com um saco-cama, rodeado de ecos vazios. Os móveis voltavam aos poucos, a cômoda, arranhada mas inteira, trazida por um caminhão alugado pelo Zé, que mal olhava nos meus olhos. Ela manda dizer que sente muito, murmurou ele, descarregando a peça pesada. Senti muito. As palavras eram cascas vazias, como as conchas na praia da Caparica. Mas aceitei, porque a teia precisava de proximidade. Agora, éramos vizinhos outra vez, eu na casa da avó, ela na dela, separadas por uma parede fina como papel de seda. Comecei o assalto ao coração dela, conversas inocentes, veneno disfarçado de chá. Uma tarde chuvosa, bati à porta com uma travessa de bacalhau à brás, receita da avó, cozinhada devagar para que o cheiro invadisse o quintal. Ela abriu, o robe gasto, o cabelo grisalho a escapar do coque. João. O que é isto? Paz, Maria. Vizinhos comem juntos em Portugal. Hesitou, mas o aroma venceu, entramos na cozinha dela, mesa de fórmica rachada, o relógio de parede tic-tacando como uma bomba. Falámos de tudo e nada, o tempo, os preços das laranjas, o Zé que arranjara emprego num estaleiro de Almada. Mas eu guiava, a Ana ligou. Ouvi que o ex a processa por adultério falso. Ela engoliu o bocado, os olhos baixos. Sim. Ela culpa-me. Diz que o colar trouxe azar. Azar. Ri baixinho. Azar é o que se semeia, Maria. Lembras-te da Filipina em Faro? A que levastes a culpa pelas joias. Ela congelou, o garfo parado. Quem te contou essa mentira? Não é mentira. A avó guardava recortes. E agora, a Ana faz o mesmo, usa-te como escudo. As palavras cravaram-se, e vi a dúvida brotar, como bolor numa parede úmida. Saí deixando-a a remexer no passado, o chá frio na chávena. Naquela noite, o Zé veio sozinho, com uma garrafa de moscatel. Ela chora, João. Pede para parares. Bebi com ele, a conversa fluindo como o vinho. Zé, tu mereces melhor. Uma mulher que te arrasta para casinos, para fraudes. Sai enquanto podes. Ele balbuciou defesas, mas os olhos traíam, sementes de discórdia plantadas. O Natal aproximava-se, as ruas de Lisboa iluminadas com guirlandas e o cheiro de rabanadas fritas. O bairro celebrava, missa na Sé, depois convívio na praça com filhós e vinho quente. Eu fui, de casaco escuro, misturado na multidão. A Dona Maria estava lá, sozinha, o Zé trabalhando, o sorriso forçado como uma máscara de São Silvestre. Aproximámo-nos na fila do vinho. Feliz Natal, Maria. Ela acenou, rígida. O mesmo a ti. Mas não finjas amizade. Não finjo. Só lamento, pela Ana, que te usou como usaste a Filipina. Virou-se, o copo derramando-se, vinho tinto manchando a saia como sangue. Para. És um demónio. Os vizinhos olharam, sussurros espalhando-se como fogo em palha seca. Ela fugiu para casa, e eu fiquei, o gosto do vinho doce na língua. O ano novo trouxe o golpe, o artigo final do Pedro, uma peça de fundo no diário de notícias. Rede de fraudes, de Évora Alfama, a traição de amigas eternas. Detalhes anónimos, transferências bancárias, o colar vendido, testemunhos do Zé que eu incentivara com promessas de sigilo. A Ana ligou para a Maria em pânico, ouviu o grito através da parede, tu falaste. O Carlos sabe tudo. A Dona Maria negou, mas a confiança rachara. Dias depois, vi-a no quintal, a arrancar rosas com fúria, pétalas vermelhas espalhadas como confetes de um funeral. Bati na cerca, precisas de ajuda, Maria? As rosas morrem quando se mente para elas. Ela atirou-me terra, os olhos cheios de ódio. Vai-te embora. Roubaste-me a vida. Roubaste. O eco da ironia. Mas o verdadeiro assalto era interno, ela duvidava agora de todos.
O Zé confessou-me numa noite de insônia, batendo à minha porta às 3 da manhã, cheiro de uísque. Ela acusa-me de conluio com a Ana. Bateu-me, João. Nunca fez isso. Abracei-o como irmão, o ódio fervendo. Vai para o estaleiro, Zé. Fica uns dias. Eu falo com ela. Ele foi, deixando-me a chave da casa deles, por se precisar. Entrei, revistei. Cartas da Ana, promessas de partilha, bilhetes de casino com perdas anotadas. Fotografei tudo, enviei ao Pedro. A teia fechava-se. Fevereiro trouxe sol tímido, o Tejo brilhando como vidro partido. A mediação final no tribunal. A Dona Maria cedeu tudo, a casa, indenização simbólica, confissão escrita. Mas eu recusei a indenização. Quero justiça, não dinheiro. O juiz selou, e ela saiu quebrada, o Zé ausente há semanas. Voltei à casa da avó, os móveis no lugar, mas o vazio maior, o dela, agora meu fardo. Liguei para a Ana, Sintra é bonita, mas o passado persegue. Ela gritou, quem és tu? O neto da velha. Devolve o que sobrou, ou o Carlos, e a polícia, chegam primeiro. O colar voltou por correio, as pérolas opacas como lágrimas secas. Mas a vingança não acabava. A Dona Maria batia à minha porta à noite, sussurrando através da madeira, João, por favor. O Zé foi embora. Diz que eu o destruí. Abri, deixando-a entrar, o robe solto revelando a magreza da culpa. Senta, Maria. Conta-me de Faro. Ela contou, tudo, o roubo, a testemunha falsa, a fuga para Lisboa com o Zé, a vida de expedientes. Chorei com ela, fingindo empatia, mas dentro, o cálculo frio, amanhã, vais à polícia. Confessa o Faro. Limpa a alma. Ela acenou, quebrada. Saiu, e eu soube, o próximo fio seria o dela própria, a solidão que corrói como o sal do mar. A primavera despontava em Alfama, jacarandás roxos nas ruas, o cheiro de madressilvas invadindo as varandas. O bairro esquecera o escândalo, mas não ela, olhares de pena no mercado, o Zé divorciado em Almada, a Ana fugida para o Algarve com dívidas. Eu plantara rosas no quintal, as dela, transplantadas, e via-as crescer, fortes. A Dona Maria emagrecia, sombras debaixo dos olhos, a banca de frutas fechada. Uma manhã, encontrei-a no jardim, ajoelhada na terra, a cavar como se procurasse tesouros perdidos. João, ajude-me. Enterrei uma pulseira aqui, anos atrás. Da avó tua. Cavei com ela, o sol quente nas costas, e encontramos, ouro falso, mas simbólico. Guarda-a, disse eu. Lembra-te do que semeias. Ela chorou então, um choro gutural como fado de Amália. Perdoa-me. Não perdoei, em Portugal, perdão é para deuses, não para homens. Mas disse, vai à polícia, Maria. Pelo Zé, pela Ana, por ti. Ela foi, dias depois, e o artigo final saiu, confissão em Faro, vizinha de Alfama fecha capítulo de 20 anos. O bairro aplaudiu em silêncio, justiça servida, fria como o vinho do Douro. Mas eu sentei-me na varanda, o colar no pescoço, olhando o Tejo fluir. A casa era minha, mas a alma marcada para sempre pela teia que tecera. O verão de 2026 caiu sobre Lisboa como um manto pesado, o ar denso de calor e jazz das festas de São João, mas para mim, era o clímax da sinfonia sombria que compusera. A casa da avó revivia devagar, pintei as paredes de azul claro, como o céu sobre o castelo de São Jorge, pendurei os quadros de santos com olhares sábios, e os giradiscos tocava fados antigos, o lamento de Maria Teresa de Noronha quando pelas noites quentes. Os vizinhos voltavam ao normal, a senhora Rosa trazia pão fresco, os miúdos jogavam à bola na rua, gritando golo, como se o mundo fosse só isso. Mas a Dona Maria... ela era o fantasma no banquete, esguia e pálida, a vaguear pelo bairro como uma alma penada do Tejo. Eu observava-a da varanda, café na mão, o vapor subindo como fantasmas matinais. Ela tentava reconstruir, reabriu a banca no mercado, mas as frutas murchavam sem compradores, quem confia numa ladra confessa. O Zé mandava postais de Almada, frios como o vento de noroeste, cuida-te, mas não voltes. A Ana desaparecera no Algarve, rumores de uma vida de garçonete em Lagos, servindo coquetéis a turistas alemães que não sabiam do seu passado. Eu plantara o caos, e agora colhia o silêncio, o dela, que ecoava mais alto que qualquer grito. Uma tarde, sob o sol impiedoso da ribeira, ela aproximou-se da minha banca improvisada, eu vendia livros velhos da avó, para limpar o pó das memórias. João, compra uma laranja. Doces como o perdão. Perdão. A palavra pairava como mosca sobre fruta podre. Peguei na laranja, senti a casca rugosa,
e olhei-a nos olhos, olhos fundos, como poços secos em Alentejo. Perdão custa, Maria. Como esta laranja, parece inteira, mas apodrece por dentro. Ela baixou a cabeça, as mãos torcendo o avental. Eu sei. Fui à polícia em Faro, confessaram-me, como pediste. Mas o padre diz que Deus perdoa. Deus, talvez. Eu não sou Deus. Virei-lhe as costas, mas ouvi o soluço abafado, e algo remexeu em mim, não pena, mas o reconhecimento de que a teia me prendia também. Naquela noite, sonhei com a avó, ela, no jardim, rosas sangrando das mãos. Vinga, mas não te percas, João. Não me perdia, endurecia. O próximo fio era o mais cruel, expor a alma dela ao bairro, onde a vergonha é lei não escrita. Organizei um convívio na Praça de Alfama, noite de fados pela memória, em honra da avó, com convites espalhados como folhas de sobreiro. Todos vieram, a senhora Rosa com filhós, o padre com bênçãos, até o notário do Chiado, curioso. A dona Maria soube, eu certificar-me-ia disso, deixando um convite na porta dela. Chegou tarde, vestida de preto como viúva recente, o rosto maquiado para esconder as rugas da culpa. O fado começava, uma voz rouca cantando Estranha Forma de Vida, e eu subi ao palco improvisado, microfone na mão, o coração batendo como tambor de arraial. Folks de Alfama, esta noite é pela avó, pela terra que nos une, pelas traições que nos partem. Pausei, olhando-a na multidão, os olhos dela fixos como cervo no farol. Traição não é só roubo de ouro, é roubo de confiança. Como a que uma vizinha deu a uma amiga, achando que o silêncio cobriria as feridas. Murmúrios espalhados, olhares virando para ela. Mas em Portugal, o fado ensina, o que se enterra no jardim brota como rosas envenenadas. Cantei então, não eu, mas convidei o Zé, que viera de surpresa, voz embargada, povo que lavas no rio e na proa, mãe das pedras sofridas e doces, povo que no fado tens a voz mais pura. Ele cantou para ela, olhos úmidos, e o bairro soube, o divórcio, a confissão, o fim. Ela fugiu a meio da canção, tropeçando nas pedras da calçada, e ninguém a seguiu. O aftermath foi doce amargo, o Zé ficou para beber, confessando noites de solidão em Almada. Ela destruiu-nos, João. Mas tu salvaste-me. Abracei-o, mas o elogio queimava, Salvador ao carrasco. Dias depois, a dona Maria bateu à porta, um embrulho nas mãos, a pulseira de Faro, limpa e polida. Devolve-te isto. E a carta que escreveste para a Ana? Eras tu. Acenei, sem negar. Sim. E para o Zé, para ti. Cada fio, uma lição. Ela caiu de joelhos no limiar, o choro rasgando o ar como sirene de bombeiros. Porquê? Eu era como família. Família não rouba, Maria. Família protege. Fechei a porta devagar, o som ecoando como ponto final. Mas o clímax não era dela, era meu. O calor de julho ferveu, e eu viajei a Évora, terra de templos romanos e vinhos robustos, para confrontar a Ana. Encontrei-a num café poeirento, servindo cafés a camionistas, o vestido desbotado contrastando com o linho de outrora. João Oliveira, disse eu, sentando-me sem convite. Ela empalideceu, a bandeja tremendo. O que queres? Já perdeste tudo. Não. Ganhei. O colar está com a avó. Mas tu? O Carlos espera por ti no tribunal de Évora. Mentira, o ex processará por dívidas, não por mim, mas bastou. Ajuda-me. Eu devolvo o que roubei. Ri, pagando o café. Roubo não se devolve com palavras. Vive com ele, Ana. Como eu vivi com o teu. Voltei a Lisboa de comboio, o Alentejo passando como um sonho febril, sobreiros retorcidos, campos dourados sob o sol. O bairro mudara, as rosas no meu jardim floresciam vermelhas e viçosas, o giradiscos tocava sem pausas. O Zé mudara-se para perto, ajudando nas limpezas, um tio postiço. Mas a dona Maria tornara-se sombra, via à janela, a olhar o Tejo, mãos inertes no parapeito. Uma noite de agosto, trovões ribombando, ela veio à minha porta, encharcada. João, não aguento. O bairro ri de mim nas costas. Acaba com isto. Entreguei-lhe uma carta, a última, confessa tudo publicamente, na igreja. Pede perdão ao bairro. E vive. Ela leu, lágrimas misturando-se à chuva. E se não? Então, o fado continua, teu, eterno. Ela foi à missa do domingo, voz trêmula no púlpito, perdoai-me, irmãos. Roubei o que era sagrado. O bairro perdoou, em Portugal, se perdoa na igreja, mas a vergonha ficara, tatuada na alma.
Eu assisti das traseiras, o colar no peito quente como coração vivo. A teia desfazia-se, fios soltos ao vento, mas o padrão permanecia: vingança não cura, marca. E ali, sob os vitrais coloridos, soube que o drama acabara, mas o psicológico, o meu, ecoaria para sempre. O outono de 2026 varreu Lisboa com folhas secas e um vento que cheirava a vindimas no Douro, trazendo um fechamento que eu não esperava, ou talvez esperasse, no fundo da alma endurecida. A casa da avó era agora um santuário, paredes lavadas, o cheiro de lavanda seca nos armários, e noites em que o fado não mais lamentava, mas contava histórias de resiliência. O bairro curava, a senhora Rosa organizava jantares de domingo, o Zé consertava bicicletas para os miúdos, e até o padre mencionava a redenção nos sermões, olhares cúmplices para a Dona Maria, que se sentava na última fila, cabeça baixa como penitente antiga. Mas eu vagueava os limites da teia que tecera, questionando se o tecelão não ficara preso nas próprias malhas. Ela mudara, visivelmente. A magreza dera lugar a uma fragilidade etérea, o cabelo agora grisalho assumido, solto como ondas do mar da Ericeira. A banca reabriu, mas vendia ervas e chás, remédios da avó, dizia, e quando o meu passado roubado. Cruzávamos-nos na rua, acenos formais, mas uma manhã de novembro, com o Tejo envolto em bruma, ela parou-me à porta da igreja. João, anda. Preciso de falar. Entrei no confessionário, não como pecador, mas ouvinte, o cheiro de incenso e madeira velha envolvendo-nos como véu. Eu sei o que fiz, começou ela, voz rouca como cascalho. Não era só ganância. A avó. Ela via-me como filha, mas eu invejava. A casa, a família que tu tinhas. Roubei para preencher o vazio. Vazio. A palavra acertou como seta. E a Ana? O Zé. A Ana era espelho, outra vazia, a puxar-me para baixo. O Zé. Amava-me apesar. Mas tu plantaste a dúvida, e ela cresceu. Silêncio caiu, pesado como o sino da torre. E agora? Perdoas. Hesitei, o confessionário escuro como o meu coração. Perdão é teu, Maria. Eu vinguei, e venci. Mas a vitória sabe a cinzas. Saí dali com o peso aliviado, o sol furando a bruma, iluminando os azulejos da sé como promessas novas. O clímax veio devagar, como o Tejo em maré cheia. O Zé propôs-me sociedade, uma garagem aqui em Alfama, João. Tu com a cabeça de Nova York, eu com as mãos. Aceitei, não por ele, mas por mim, para ancorar as raízes que quase perdera. A Ana reapareceu numa carta: vim para Faro, trabalhar com peixes. O Carlos ganhou tudo, mas aprendi, amizade não se compra com herança. Rasguei-a, mas guardei o envelope, lembrete de que monstros viram humanos na dor. E a Dona Maria? Floresceu inesperado, ajudava a senhora Rosa na padaria, contava histórias de Faro às crianças, rosas novas no jardim que agora partilhávamos, a cerca derrubada num gesto de paz forçada. Uma noite de dezembro, com o bairro iluminado para a consoada, convidei-os todos, Zé, Rosa, Padre, até ela. A mesa gemeu de mariscos e vinhos de colares, o riso enchendo a sala como outrora. A Dona Maria sentou-se ao meu lado, tímida, oferecendo uma taça. Paz, João. Ergui a minha, o colar brilhando à luz das velas. Paz. Mas nos olhos, víamos a teia, fios invisíveis que nos ligavam, não em ódio, mas em lição. O fado tocou baixo, lágrimas de orvalho, e cantámos juntos, vozes entrelaçadas como destinos. Anos depois, ou talvez só meses, o tempo em Lisboa é elástico, sentei-me na varanda, o Tejo ao pôr do sol, rosas vermelhas balançando ao vento. A vingança fora o meu fado, mas o epílogo era prosa, a casa plena, o bairro unido, a alma cicatrizada. A avó sussurrava no vento: vingaste bem, João. Agora, vive. E vivi, com as marcas, sim, mas livre. Em Portugal, o drama acaba não no grito, mas no silêncio que segue, onde o coração, partido, recompõe-se devagar, como o rio que lava as pedras do tempo.